Boa tarde a todas e todos. Sou a professora Marisa, presidenta do APUB, e começamos agora mais um Minuto APUB, número 6. Hoje nós trataremos sobre os próximos passos da nossa luta salarial, sobre uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que evidenciou o tamanho do problema, no que tange aos baixos investimentos em educação e outras atualizações em âmbito federal, estadual e municipal, além de informes importantes do sindicato para a categoria. Eu pergunto para a minha comunicação se a gente está já online, porque aqui não está aparecendo para mim. Agora sim, agora está aparecendo. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, vamos começar da nossa campanha salarial. Nesse sábado haverá uma plenária híbrida, chamada por toda a bancada sindical, que está na mesa de negociação permanente, ou seja, o FONASEF e o FONACAT. E também as centrais sindicais, mesa que vai debater o rumo das negociações e uma análise preliminar realizada pelo DIESE do projeto de lei orçamentária anual, o PLOA, seguido por uma rodada de debates e por fim será tirado o calendário de mobilizações. Nós do APUB estaremos presentes, né? Pedimos para que todos os filiados e as filiadas estejam atentos às redes e estejam atentos aos informes do sindicato sobre as análises feitas acerca da PLOA, bem como sobre a agenda de mobilizações, né? Bem, conforme nós do APUB estamos alertando, estas mobilizações necessariamente deverão contemplar nossas pautas a tentativa do Congresso em retomar a proposta de reforma administrativa, evidenciadas em falas recentes do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, defendendo uma suposta necessidade de aprovação de uma reforma administrativa. E diante desse cenário, ainda que sem a mobilização e a celeridade necessária, o funcionalismo público federal vem se mobilizando pelo arquivamento definitivo da proposta. A proposta foi colocada em debate na Câmara dos Deputados na última terça-feira, dia 13, pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Com a presença de entidades representativas dos servidores públicos federais, incluindo ANES, foram discutidas as agressões que uma eventual aprovação da medida causaria para as carreiras, assim como os reflexos negativos para a própria prestação de serviços para a população. O governo federal anunciou na semana passada a intenção de criar um grupo de trabalho específico para tratar do tema. E a iniciativa deve reunir membros das pastas de gestão e inovação, da fazenda, do planejamento, da Casa Civil, isso para discutir uma alternativa à atual proposta de reforma administrativa. Devem ser levadas em consideração os projetos a respeito, que já se encontram em tramitação, assim como as propostas atuais e aquelas que não necessitam de alterações na legislação vigente. Nós do APUB continuamos levantando a bandeira da valorização do serviço público. E, na verdade, a conjuntura atual reforça a necessidade de estarmos cada vez mais em sintonia com os setores da educação e do funcionalismo público federal. E, assim como no passado recente, nós fizemos parte da luta vitoriosa contra a reforma administrativa,
devemos continuar a demandar o seu arquivamento em definitivo, né? Estamos, nesse sentido, tentando articular também localmente com a Frente Mineira em defesa do serviço público. Esperamos conseguir termos uma reunião ainda esta semana. Uma outra reforma que já está em pauta e que deveria tramitar no Congresso de maneira mais célere, desde que seja uma maneira de beneficiar o conjunto da população, é a reforma tributária. Segundo um levantamento realizado pelo Sindifisco Nacional, que é uma entidade representativa dos auditores fiscais da Receita Federal, milionários estão pagando menos alíquotas efetivas de imposto de renda do que docentes do ensino básico, menos de enfermeiros, menos de assistentes sociais no Brasil. Então, esses estudos realizados evidenciaram que os contribuintes que declararam em 2021 mais de 160 salários mínimos, ou seja, 2 milhões no ano, pagaram alíquotas de imposto de renda abaixo de 5,5%. E a explicação para esta alíquota é que uma boa parte da renda das pessoas que recebem esta faixa de renda dentro do ano é que parte de seus proventos advém de lucros e dividendos de empresa que no Brasil recebem isenção de impostos desde 1996, né? Então, há uma disparidade gritante e a maior disparidade é que contribuintes que declaram uma renda entre 5.000 e 7.700, ou seja, de 5 a 7 salários mínimos, lá em 2021, pagaram a alíquota média de 6%, taxa maior daquela paga pelos milionários. Absurdo, né? E o Sindifisco Nacional calculou a alíquota de categorias específicas e evidenciou que professores do ensino fundamental foram taxados em 8,1%, os bancários em 8,6% e assistentes sociais e enfermeiros em 8,8%, os policiais militares em 8,9%, né? Então, esse disparate se dá porque a classe média tem a maior parte de sua renda proveniente de salários tributados em fonte, com alíquotas progressivas que chegam até 27,5% por salários acima de 4.600 e poucos reais, né? Então, não taxar lucros e dividendos favorece os mais ricos e aumenta a desigualdade de renda, né? A taxação seria uma importante fonte de renda para o governo, podendo ser revertida em serviços públicos e em programas sociais. Ao mesmo passo, devem existir mais faixas de alíquotas de imposto de renda, de maneira a buscar uma justiça na cobrança de impostos. Então, nós precisamos com urgência de uma reforma tributária justa, uma reforma tributária que busque promover a igualdade social, né? Bem, além dos problemas inerentes à reforma administrativa e à necessidade de uma reforma tributária mais justa, nós precisamos também estar atentos à necessidade de aumentar o orçamento para a educação pública brasileira. Disse para vocês lá no começo que iríamos falar sobre uma pesquisa da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Essa pesquisa evidenciou o tamanho do problema enfrentado pela educação pública brasileira. E os dados do Education at Glance 223, que foi realizado justamente pela OCDE, evidenciou que dentro de um universo de 42 países avaliados, o Brasil possui o terceiro menor orçamento em relação ao investimento por aluno de ensino básico, né?
E a metodologia da pesquisa consistiu em dividir todos os investimentos públicos pelo número de matrículas do ensino fundamental e médio. E aí resultou que o Brasil investe em média $3.500 por aluno, enquanto a média da OCDE é de $10.500, né? Então, dentro do escopo analisado, o Brasil supera apenas o México e a África do Sul, enquanto os países que estão lá no topo do ranking têm investimentos muito maior, como Luxemburgo, Suíça, Noruega, investimentos de 6 a 5 vezes maior que o Brasil. E esse mesmo relatório evidenciou um outro dado bastante preocupante. Entre 2019 e 2020, o gasto público em educação diminuiu em 10,5%, enquanto na média da OCDE houve um crescimento de 2,1%. Ou seja, além de já investir pouco, o Brasil diminuiu o investimento durante o governo Bolsonaro. E um dos motivos mais diretos para esse baixo investimento é o salário absurdamente baixo pago a professores do ensino básico, bem como a falta de reposição dos aposentados e o ínfimo investimento em infraestruturas. Tudo isso leva a um resultado flagrante. A média dos jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham, ou seja, os chamados neném, estão em 24,4%, enquanto a média da OCDE é de 15%, fazendo com que o Brasil fique na 6ª pior posição dentre os países analisados. E no recorte de gênero, esta taxa é especialmente alta entre as mulheres entre 18 e 24 anos, atingindo 30%, enquanto entre os homens esta taxa fica por volta de 18 a 19%. Né? Esse relatório, portanto, escancara o óbvio e evidencia a assertiva máxima de Darcy Ribeiro, de acordo com a qual a crise da educação no Brasil não é crise, é projeto. Então, não há alternativa para a educação brasileira que não seja a recomposição e o aumento exponencial nos investimentos em educação pública, gratuita e de qualidade social. E essa assertiva tem que estar no centro de nossas palavras de ordem e das nossas propostas para as políticas públicas em todas as esferas, seja federal, estadual e municipal. Bem, uma outra pauta relevante para nós, docentes da rede federal da última semana, é que tivemos uma importante notícia em relação ao combate aos casos de assédio sexual no país. Os autores deste crime, no âmbito da administração pública federal, deverão ser punidos com demissão, de acordo com o parecer da AGU, a Advocacia Geral da União, né? O parecer foi assinado no dia 4 de setembro pelo presidente Lula e tendo agora recebido a aprovação presidencial, ele deverá ser seguido obrigatoriamente em toda a administração pública federal, direta e indireta. Inclusive, o parecer da Procuradoria-Geral Federal já havia estabelecido esse entendimento em relação aos órgãos da administração indireta federal. E foi necessária essa inclusão porque o assédio sexual não estava tipificado e se enquadrava dentro dos desvios funcionais, mas como uma violação aos deveres do servidor, que tem normalmente uma penalidade mais leve, mais branda, ou até como violação às proibições dos agentes públicos. Isso sim enseja a admissão. E o parecer se fundamentou no artigo 117 da nossa Lei 8.112 de 90, que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos federais. E de acordo com o texto, o servidor é proibido de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal
ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. O entendimento também se baseia no artigo 132 do mesmo regimento, que define a pena de demissão para servidores que atuam com incontinência pública e com conduta escandalosa na repartição. Né? Então, para que tenhamos avanços no combate ao crime de assédio sexual, a sociedade não pode se calar, ainda mais dentro da máquina pública. E até porque o Brasil acaba de superar um longo período em que a supressão de direitos e a prática do machismo e da misoginia se disseminaram como uma prática de Estado. Agora é preciso que sejamos atentos, atuantes, para garantir que a normativa saia do papel. Né? O Estado deve tomar as devidas providências para assegurar que os autores desse crime sejam exemplarmente identificados, julgados e punidos. E o combate a esse não deve se limitar à administração pública, mas a todos os âmbitos da sociedade. Agora vamos às questões mineiras. Né? Em Minas Gerais, Romeu Zema, governador do estado, como já informamos, escandalosamente propôs uma emenda à Constituição de Minas Gerais para facilitar a privatização das estatais. E hoje, para se privatizar uma estatal, é necessário, de acordo com a Constituição mineira, que se realize um referendo popular. E Zema afirmou que apresentará à Câmara uma proposta para mudar esta obrigatoriedade. E ele argumentou à imprensa que a consulta seria operacionalmente inviável. Mas é importante dizer que o governador chegou a afirmar que a população não seria especialista o suficiente para opinar sobre a privatização das estatais mineiras, né? Estatais que, na verdade, são parte do patrimônio do Estado. E o Zema sabe que o grosso da população não aprovará essas privatizações. Por isso que ele quer tirar esse referendo, a obrigatoriedade desse referendo. Em agosto de 2022, um levantamento que foi realizado pelo Datatempo indicou que 65% da população é contra a privatização da CEMIG, mais ou menos 60% contra a privatização da Copasa e 54-55% contra a venda da Gasmig. Né? Então, conforme alertamos no último Minuto a Pub, na lista de privatizações de Zema se destaca a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e é responsável pela distribuição e pelo tratamento de água de 75 dos municípios mineiros. Ainda tem no horizonte do Zema a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, que realiza produção e distribuição de energia em 90% das cidades mineiras. Em outras palavras, a proposta é entregar nas mãos da iniciativa privada o controle sobre serviços básicos para a população, nomeadamente água, saneamento, eletricidade. Né? Mais uma vez, o discurso de enxugar o Estado e modernizar a economia está vindo à tona. Né? Nós estamos diante de um sério risco de retrocesso para Minas Gerais. Na prática, a privatização atende aos interesses de poucos. O governo Zema demonstra assim o seu compromisso com o neoliberalismo, deixando de lado as necessidades da população a quem deveria atender, e até mesmo do desenvolvimento econômico do Estado. Então, colegas, nós devemos se posicionar contra a privatização das nossas estatais. E no âmbito de mobilização aqui em Minas Gerais, tivemos no último dia 7 de setembro o grito das excluídas e dos excluídos. O grito chegou à sua 29ª edição, desde 1995, movimentos sindicais, movimentos populares, movimentos sociais protagonizam atos públicos em todo o país com o lema principal Vida em primeiro lugar. E neste ano, nós colocamos a luta por justiça social em discussão, levantando o mote: você tem fome e sede de quê?
E, na verdade, a manifestação teve um valor simbólico ainda maior, porque foi a primeira edição após a derrota nas urnas do projeto neoliberal que tanto aprofundou as desigualdades no nosso país, né? Então, aqui em Belo Horizonte, nós reunimos na Praça Vaz de Melo, embaixo da passarela lá da Lagoinha, né? E no local, representantes de movimentos sociais, sindicais, populares, assim como de mandatos progressistas, se alternaram ao microfone para fazer suas intervenções. E nós do APUB também chamamos a atenção para o abismo das desigualdades sociais. Lembramos o fato de que ainda hoje nós temos milhões e milhões de pessoas no país que continuam sem acesso a recursos básicos como água potável e tratamento de esgoto. Além do mais, o bolsonarismo ele contribuiu para o retorno do país ao mapa da fome, com grande parte da população sem dispor de alimentos ou em insegurança alimentar, né? Em nossa fala, nós ressaltamos também que, diante do aprofundamento das desigualdades no Brasil, a implementação de políticas públicas sociais se torna ainda mais necessária. E é justamente através do trabalho desenvolvido pelo funcionalismo público que o Estado cumpre esse papel junto à sociedade. Então, por tudo isso, em meio à discussão sobre justiça social, nós levantamos a bandeira da valorização do serviço público, o nosso grito, né? E em diversas outras falas foram também reafirmadas a luta contra as privatizações, a defesa do serviço público. E nesse sentido foram denunciadas as tentativas do governo Zema, bem como as tentativas de privatização das nossas estatais, e as tentativas e os ataques do governo Zema à nossa educação. As manifestações chamaram a atenção ainda para as demandas da população em situação de rua. E nós saímos da Praça Vaz de Melo, fomos lá em passeata pela rua para Pedreira Pedro Lopes, né, Prado Lopes, e chegamos lá na quadra da Ocupação Pátria Livre, onde foi montado um palco para apresentações culturais e em uma ação para arrecadar fundos, o movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direito promoveu a venda do tropeiro solidário. E o prato, tipicamente mineiro, né, foi produzido também com doações, incluindo a contribuição que nós do APUB fizemos, né? Atualmente o Brasil passa por um processo de reconstrução democrática. E longe de significar um momento de descanso, nós devemos reafirmar a nossa luta, porque apenas através da nossa capacidade de organização, através da nossa capacidade de mobilização coletiva, poderemos construir uma sociedade que seja de fato igualitária, justa e inclusiva. Agora, outra importante mobilização local desta última semana foi a dos professores do ensino privado de Belo Horizonte e região, que tiveram uma vitória histórica conquistada através da mobilização da categoria e capitaneados pelo Simpro Minas Gerais. Hoje temos o prazer de ter com a gente a professora Valéria Morato, presidenta do... Conseguiu acessar? Valéria. Oi. Oi, Valéria. Vocês me ouvem? Menina, estava no trânsito, numa correria aqui agora e nem consegui passar o batom. Obrigada, viu, por atender a nossa demanda do Em Cima da Hora, Valéria, mas a gente achou interessante que fosse você mesma relatar um prazo curto de 2, 3 minutos, né? O que está acontecendo, quais suas reivindicações e quais foram os desdobramentos, né, da luta de vocês. Tá bom, bem
rapidamente, então, boa noite, boa tarde a todos e todas aqui que nos veem. Eu quero agradecer esse espaço do AcuBH para a gente dialogar também com aqueles que são professores e professoras universitários. Bom, a categoria dos professores da educação privada estava em negociação desde março e com uma pauta, cada reunião, uma pauta de retirada de direitos, uma proposta de retirada de direitos. Nós fizemos algumas concessões, né? Poucas concessões, e chegamos no impasse. E o impasse, chegamos quando eles não arredavam pé de mexer em 3 cláusulas que são extremamente importantes para nós, que são as férias e recesso de final de ano. Eles queriam que as férias de janeiro não fossem de 30 dias, né? Queriam que a partir do dia 25 de janeiro os professores estivessem à disposição da escola, pudessem ser chamados para o trabalho da escola. Queriam também alterar a cláusula de isonomia salarial, e a cláusula de isonomia salarial é aquela que faz com que nenhum professor ou professora receba um salário, valor hora-aula menor para desempenhar a mesma tarefa. A proposta de redação alterava e acabava com essa cláusula, na verdade. E a outra cláusula, que é a redução do adicional por tempo de serviço. E não chegamos a um consenso, né? Fomos para um movimento de greve muito potente, muito vitorioso, apoiado pelos pais, apoiado pelos estudantes, os professores com muita garra, né? Reivindicando que nenhum direito fosse retirado. E, nesse sentido, como não tivemos acordo, nós entramos com dissídio de greve e pedimos uma imediata mediação no Tribunal Regional do Trabalho, porque a categoria de professores da educação privada estava sofrendo um assédio moral e práticas antissindicais 24 horas, exatamente 24 horas, porque o patronal ligava para casa, incluía em grupo de WhatsApp no final de semana, fazendo uma pressão para que os professores e professoras retornassem ao trabalho e não exercessem o seu direito legítimo e legal de defender os seus direitos através da greve. Então, numa pressão emocional, só quem sofre esse assédio sabe o que causa o adoecimento aos professores e professoras. Nós conseguimos, então, que essa mediação acontecesse. Nós entramos com dissídio na sexta-feira, conseguimos que essa mediação acontecesse ontem à tarde e também ficamos no impasse no tribunal. E a desembargadora, então, fez uma proposta de que a cláusula da isonomia fosse mantida como estava antigamente, não houvesse mexida na cláusula da isonomia, que também a cláusula de férias e recesso também não fosse mexida, né? E que a cláusula do adicional por tempo de serviço fosse a proposta do Cinep, mas com um adendo que aqueles e aquelas professoras que alcançarem um quinquênio até 1º de fevereiro de 23, mantém-se na regra antiga, que é a regra de 5, 10, 15, 20, 25% na proporcionalidade de número de tempo de serviço, né? A categoria entendeu a questão do pagamento do abono, então, retroativo ao mês de abril, né, no INPC, esse retroativo, desde abril até agora, será pago em forma de abono, que a categoria já tinha aceito, mas não tinha aceito que fosse pago até fevereiro, que era o que o patronal estava propondo. Então, ficamos com 3 parcelas de 9%, um abono de 27% para aqueles que ainda não receberam antecipação, com pagamento em outubro, novembro e dezembro, né? Essa proposta foi apresentada para a Assembleia da categoria, uma Assembleia lotada, os professores ali mesmo com muito empenho, pais, estudantes, que foram também para a porta do TRT se manifestar.
e a categoria definiu, então, por aceitar essa proposta feita pela desembargadora, encerrar o movimento grevista, mas entendendo que a luta ela permanece contra a precarização essa ofensiva, né? Através dessa precarização, dessa vontade de precarizar o trabalho dos professores e professoras. Portanto, encerramos ontem, né? Devemos assinar a convenção amanhã, mas a luta permanece. Essa é uma convenção que vai até março do ano que vem, porque o Cinep se recusou a assinar por 2 anos, e nós vamos fazer de tudo para rever a convenção que tínhamos em 2019, que foi antes da pandemia, e que as escolas já estavam cumprindo, e que, vindo a pandemia, a categoria fez concessões que agora não pode fazer mais. Obrigada, Valéria, muito obrigada, né? Importantíssima esta luta, porque aceitar a retirada de direitos é negar a própria existência como trabalhador e trabalhadoras, né? E, sobretudo, renegar direitos para que a prática mercantilista se consolide cada vez mais na educação em Minas Gerais e no país, em que o lucro conta mais do que a oferta de ensino de qualidade e com condições adequadas de trabalho para seus empregados. É vergonhoso esse assédio do sindicato patronal sobre os professores e as professoras, a fim de coagi-los para não exercer um direito constitucionalmente garantido, que é o direito de greve, se mobilizar e lutar para seus próprios direitos. Nós sabemos que a greve é sempre o último recurso dos trabalhadores e trabalhadoras e deve ser adotado quando se esgota as possibilidades de acordo na mesa, né, nas reuniões de negociação. É um instrumento legítimo de pressão em relação aos patrões, né, que, infelizmente, a maioria das vezes só negocia realmente quando os trabalhadores e as trabalhadoras cruzam os braços, né? Então, nós saudamos, Valéria, esse legítimo e vitorioso movimento grevista, liderado exemplarmente pelo Simpro. A luta da categoria docente demonstrou na prática a necessidade e a potência da mobilização coletiva para a conquista, para a manutenção e para a ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Temos aqui no chat comentários e parabenizando, agradecendo pela luta, Valéria. E nós também estamos orgulhosos de ser parceiros, né, de ter sido parceiros em tantos movimentos, em tantas atuações e continuarmos nesta parceria vitoriosa aqui em Minas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter nos explicado um pouquinho, em um prazo bem singelo, todo o caminho, todo o percurso que vocês têm feito. Foi muito importante para nós, estamos juntos na luta. Obrigada, Valéria. Muito obrigada, Marisa. Eu só esqueci de um detalhe extremamente importante, sim, que foi acordado no tribunal que nenhum professor, nenhuma professora terá retaliação, não terá os dias parados cortados, e que a reposição dessas aulas será acordada entre a escola e o professor, e aquele que tiver 2 trabalhos, 2 contratos, que é a grande maioria, não terá prejuízo na sua remuneração se não puder fazer a reposição. Isso para nós é extremamente importante, porque, e mais do que isso, durante o período da greve, nós notificamos as escolas que soubemos que estavam fazendo práticas antissindicais, e agora vamos para a Superintendência Regional do Trabalho, porque aqueles que praticam crime precisam responder por eles. Perfeito, Valéria. Muito bem. Obrigada. E nós temos... Muito obrigada. Bem, e vamos para a conclusão do nosso Minuto APUB. Eu quero chamar a atenção para um golpe que está ocorrendo, né? O APUB e sua assessoria jurídica foram contatados por vários professores e professoras, relatando o recebimento de mensagens pelo WhatsApp, comunicando a disponibilidade de um suposto crédito decorrente de demanda judicial. As mensagens, em sua maioria, informam o nome completo do professor ou da professora, alguns números CPF, ou até todos eles, né? O número do processo,
um valor expressivo a ser recebido, né? E recomenda que entre em contato por meio do telefone que vem sendo disponibilizado na mensagem. E após este contato, é cobrado algum valor relacionado a tributos fictícios ou a outras despesas para a liberação do crédito. Agora, nós informamos que questões de docentes relacionadas ao jurídico, para essas questões, o contato com o filiado do APUB é feito somente por meio de telefone, não pelo WhatsApp, ou por e-mail de domínio do próprio sindicato ou da assessoria jurídica. E, nesse caso, o APUB contata seus filiados pelos números que estão disponíveis na página eletrônica do sindicato, ou contatamos por e-mail do domínio do sindicato ou do escritório que representa a nossa assessoria jurídica. Então, não faça o pagamento ou transferência de qualquer valor, especialmente nos finais de semana ou fora do horário comercial, sem averiguar previamente a veracidade das informações, né? Então, caso receba mensagens de números desconhecidos ou e-mail que não sejam dos canais oficiais de comunicação do escritório do sindicato, desconfie, faça imediato contato conosco, ligue para o sindicato e confira, né? Agora, em caso de dúvidas, basta entrar em contato conosco nos números que vocês encontram no nosso site ou com a própria assessoria jurídica. Ligue, melhor ligar, né? E os esclarecimentos também podem ser obtidos presencialmente nos plantões jurídicos que são realizados na sede do sindicato, a segunda-feira, de 10 a 13 horas, às quartas-feiras, de 14h30 a 17h30. E nós orientamos também que os docentes que tenham sido lesados façam um boletim de ocorrência para que seja aberta uma investigação criminal e porque os golpistas possam ser identificados e responsabilizados. Bom, por hoje nós ficamos por aqui, né? Agora fiquem atentos às informações do sindicato nos próximos dias. Nós trataremos sobre um evento cultural a ser realizado no início de outubro, porque em outubro nós teremos, não esquecemos, o Dia do Professor. Nós trataremos também de um churrasco para os filiados aposentados, churrasco que acontecerá às vésperas do baile. O nosso baile, não esqueçam, será dia 21 de outubro, né? E em breve receberão informações para proceder ao retiro de seus convites. Nos vemos no próximo Minuto APUB.